Abre as asas sobre mim, ó Senhora Liberdade. Eu fui condenado sem merecimento. Estou aqui com o Ney Lopes, figura excepcional da nossa cultura brasileira, marcante. Bom, Ney, vai ser um papo, tá? Um papo bem descontraído, um papo que a gente está querendo trazer. E já trouxemos um antigo advogado, um dos mais antigos que atua muito na ordem, uma advogada que atua muito no tribunal do júri. E trazendo você, nós queremos trazer também essa comunicação de mundos, do mundo jurídico com o mundo cultural. Eu vou logo para uma primeira pergunta. Você é bacharel em Direito e Ciências Sociais, bacharelou-se na Faculdade Nacional de Direito, certo? Recentemente lhe foi concedido um título honoris causa. O que te levou a esse interesse pelo estudo do direito? Alguma particularidade? Olha, é interessante. Tem até uma mitologia na família sobre isso. Quando eu era bem criança, meu pai, que era bastante idoso já, ele nasceu no ano da abolição da escravatura, inclusive nasceu meses antes. E havia uma figura no centro da cidade, segundo meu pai, e é uma figura que foi até dicionarizada por mim, uma figura de um rábula, que era conhecido como Dr. Jacarandá. Eu tenho uma enciclopédia da diáspora africana onde eu incluí um verbete com a biografia dele. E era um tipo popular, um tipo da rua, mas era um provisionado, né? Era como eu fui durante algum tempo um solicitador antes de ser efetivamente inscrito na ordem como advogado, etc. E eu gostava muito, bem pequeno, de brincar com papéis. Era uma coisa estranha. Eu não tive ninguém na família que lidasse com papéis, livros, nada disso. Mas eu tinha essa brincadeira. Pegar uma pasta cheia de papéis e brincar com aquilo, e botava uma espécie de uma indumentária, uma coisa muito, muito, muito estranha, né? Não tinha uma explicação direta. Aí meu pai, você está parecendo o doutor Jacarandá. Ele brincava comigo, dizendo que era o doutor Jacarandá, e isso foi indo, até que quando eu consegui ultrapassar as barreiras da escolaridade, eu fui o primeiro na família a sair um pouco dos estudos básicos, né? Quando me perguntaram o que eu queria ser na vida, eu dizia sempre que eu ia ser advogado. Isso repercutiu, inclusive, no meu curso ginasial, que eu fiz na Escola Técnica Visconde de Mauá, no subúrbio carioca também, Marechal Hermes, e acabei sendo um orador da escola. E quando terminei o curso, fui orador de turma. Depois, na complementação, no antigo curso científico, fui também. Então, parecia uma sina, né? Alguma coisa que foi me encaminhando. E chegou o momento de decidir. Na hora de decidir, eu decidi, evidentemente, pela Faculdade de Direito, e fiz os 2 vestibulares, no ano de 62, para a Faculdade Nacional de Direito e para a faculdade da atual UERJ, que se chamava, era conhecida como a Faculdade do Catete, porque funcionava na Rua do Catete, na Zona Sul. Fiz os 2 vestibulares, passei no da Nacional muito bem colocado, lá pelo 8º lugar, mais ou menos assim, e fui aprovado também na Faculdade do Catete, atual UERJ, da qual eu ganhei também este ano um título de doutor honoris causa. Então, aí se concretizou. Só que a minha advocacia, não fui muito feliz, né? Por uma série de razões, talvez não valha nem a pena discutir, por razões existenciais mesmo. E num determinado momento, depois de formado, já inclusive casado, eu cheguei à conclusão que era muito mais proveitoso para mim viver da minha criação.
passei através de amigos, colaborar em revistas, jornais, etc. Depois me tornei redator de publicidade também. E aí a advocacia ficou de lado. Mas posso lhe garantir, e garanto com muita certeza, que a advocacia saiu da minha vida, mas o direito não saiu. O direito não saiu, porque quando eu me tornei compositor profissional de música popular, isso já na década de 70, depois da faculdade, graduei em 1966, e no meio da década de 70 eu já tinha caminhado por outras veredas, né? Comecei a lidar com o direito autoral. Até hoje sou dirigente de uma das sociedades autorais do Brasil, tenho um conhecimento razoável. Então, a advocacia, eu saí da advocacia, né? Mantenho minha inscrição na OAB, uma inscrição, às vezes causa até admiração em certas pessoas, 15.034. Nós já estamos com 200 mil e poucos aqui no Rio. Eu sei. Aí, mas como eu estava dizendo, então eu saí da advocacia, mas o direito não me deixou. E essa minha vocação, vamos dizer assim, que se manifestou na infância, isso permanece na minha literatura. Eu tenho vários romances, contos, que têm advogados como personagens, e se traduz também na minha música. Eu tenho vários sambas, canções, que de certa forma, ou diretamente ou não, abordam o direito. Por exemplo, Senhora Liberdade, que é um samba bastante conhecido. Eu queria lembrar. E outros. Então é isso, eu fico muito gratificado pelo convite para fazer essa conversa. Exatamente por isso que eu tenho prazer em ter sido um advogado militante, embora uma advocacia restrita, tanto no tempo quanto na quantidade, né? Mas de dizer isso, que o direito está dentro de mim até hoje. Isso é muito bacana. Eu gosto dessa sua, desse seu registro em relação à continuidade da formação. Agora, situando na formação que você teve, nos tempos da faculdade, anos 60, anos de chumbo, anos de perseguição, de repressão, assassinatos, mortes, desaparecimentos, algo que a gente gostaria que tivesse ficado para sempre no passado, mas que talvez a gente não tenha tanta certeza disso. Havia uma dificuldade maior para você, em razão, talvez, da cor, em razão da origem mais humilde, lá suburbano, porque eu também, como eu falei, eu sou de Bangu, e eu sou de família de comunistas, então suburbano comunista era pesado o negócio. Você enfrentou isso foi de alguma forma desestimulante para você? Olha, interessante. Quando eu entrei na faculdade, eu não fui... isso é uma formulação minha que eu faço hoje, né? nesse momento. Quando eu entrei para a faculdade, eu fui recebido não pela comunidade acadêmica, eu fui recebido pela comunidade política. Havia um partido político dentro do centro acadêmico, o Cândido de Oliveira, o nosso Caco, que era o Partido da Reforma. Então, pelas minhas origens e pela minha etnicidade mesmo, eu fui abraçado pela esquerda dentro da faculdade. E tinha uma possibilidade, criou-se uma possibilidade lúdica para mim, porque naquele momento havia uma atuação política muito calcada na arte, que vinha do CPC da UNE, Centro Popular de Cultura da UNE, que tinha um braço dentro do Centro Acadêmico Cândido de Oliveira, né, que era o nosso cargo. E ali eu comecei a me realizar como artista também,
que era uma coisa que eu trazia da família, já, do Irajá, onde eu me criei, da música, da poesia. Eu trazia isso do teatro. E eu tive a possibilidade de fazer isso na faculdade, até evidentemente, 1964, né, quando tudo se cortou. Nesse 64, o sentimento que me envolveu foi o seguinte: em toda toda a dureza que a gente sofreu e tal, eu digo, não, eu agora tenho que, eu conversando comigo mesmo, agora eu tenho que terminar o curso, né? Faltavam 2 anos, tenho que terminar, me formar e encaminhar a minha vida por esse caminho do direito, etc. Mas foi a coisa mais marcante do meu ingresso na Faculdade de Direito foi essa acolhida por parte da comunidade mais artista e política ao mesmo tempo. Isso, evidentemente, que me criou os problemas que todo mundo conhece e tal, mas a formatura foi, vamos dizer assim, foi estimulada também por essa negatividade toda. Só que no exercício da advocacia encontrei barreiras racistas, né? muito acentuadas também. E eu tinha uma advocacia suburbana. Eu tinha um escritório próximo à casa da minha família. E eu tinha a minha ligação com a escola de samba, já, pelo menos teoricamente, como admirador, mas nesse momento também foi o momento em que eu defini que eu era um sambista. E isso atrapalhou muito a minha advocacia, né? Porque a clientela me via de paletó e gravata durante a semana, no fim de semana já não era assim, e quando chegava o carnaval, estava eu participando da Escola de Samba Acadêmico de Salgueiro. Não deixava de ser acadêmico, né? Mas aí já era do Salgueiro. Isso criou uma certa dificuldade junto à clientela. Então tem todas esses componentes aí determinando essa minha linha vital, linha existencial, né? Você me disse aí algo muito importante, muito interessante, essa necessidade de ter também, além de uma simpatia pelas ações afirmativas, políticas, inclusive legislativas bem definidas para que isso aconteça, né? Para que isso realmente saia da mera rejeição que muitas pessoas de bom coração, mas não basta só bom coração, precisa de políticas afirmativas e legislação afirmativa, inclusive nas escolas, para que desde lá de trás se aprenda. Como tinha que ter também uma cadeira de direitos humanos, como tinha que ter. Agora, você disse algo, Ney, deixa eu ver se eu consigo captar para poder ter assim, um melhor entendimento. Você não tinha essa noção, assim como muitos negros. Eu, como disse, eu sou de uma família de operários, né, lá da fábrica Bangu, e mesmo Sim. lá havia racismo entre operários. Eu sei disso, porque minha avó falava. Minha avó era a lavadeira das roupas, inclusive ela lavava as roupas do time do Bangu, que ainda estava começando. O pessoal saía da fábrica e ia jogar bola. Por que não havia essa percepção? O que faltava para dar essa ideia de que há um racismo, assim, isso desde lá de trás, se já vinha, né, a escravidão foi algo assim, apavorante, foi algo doído, e era tão pouco tempo, não se criou imediatamente essa noção antirracista ou de identificação do racismo. A gente começa pelo Bangu Atlético Clube, que até a década de 50, os jogadores eram chamados de mulatinhos rosados, né? Dizer, é uma edulcoração, um disfarce, claro. Um disfarce de racismo, que a maioria, o Bangu, todo mundo sabe, foi um clube de futebol pioneiro na aceitação do negro nos seus
nos seus quadros. Isso principalmente por conta da fábrica. Da fábrica, né? Por conta da fábrica. Por conta da fábrica. Então, uma categoria de racismo que é muito interessante, que a gente... Eu vivenciei isso na escola, é o chamado racismo recreativo, como se diz hoje. Brincar com o racismo. Eu na Escola Técnica de Visconde de Mauá, você que é de Bangu, deve saber onde é que é, conhece a história, que é mais ou menos no início da Zona Oeste, né? Tinha um jogo de futebol na escola que era preto contra branco. Isso era engraçado. Isso era estimulado até pelo professor de educação física, mas não era estimulado no sentido de integrar, não. Era no sentido de comparar. De comparar, isso. De comparar. Mas o racismo aí se diluía um pouco. Diluiu. Porque tinha gente boa de bola em todos os Essa é a minha ideia. Eu acho que houve essa diluição proposital e também porque estava aí na sociedade e acabou demorando a criar essa visão clara de quem existe. Porque ninguém via isso como um mal. Não, isso não é assim mesmo. Eles são assim mesmo. Eles são... só querem saber de festa. Essa era a visão que se tinha, né? E ainda claro, olha o seu Jorge aí, que enfrentou agora lá no Rio Grande do Sul. Pô. Sim. Bom, vamos transitar agora para um outro campo. Foi difícil essa escolha de deixar a advocacia e se dedicar inteiramente ao mundo da cultura, do samba, das artes, da música? Não foi difícil, claro, evidentemente. Foi uma inclusive causou uma coisa meio traumática na minha família. Minha família se sacrificou tanto para que eu conseguisse chegar à universidade. Eu sou o 13º filho de uma prole, né? Meu pai e minha mãe. E nenhum dos filhos tinha conseguido ultrapassar o curso primário, chamado formação inicial, né? E eu fui além. Foi motivo de muita comemoração na família. Quando passou pouco tempo, uns 6, 7 anos, que eu anuncio que estou mudando de carreira, de profissão, foi uma coisa meio traumática. As pessoas, mas como? Não, eu tenho que viver com a minha consciência tranquila. Era um problema também de levar as questões da advocacia para o travesseiro, né? Você tem uma questão de um cliente que você não consegue resolver, não por falta de capacidade, mas por uma série de injunções dentro da engrenagem judiciária, e você não poder dar solução imediata. Isso me angustiava muito. Aí eu saí e tive apoio também para sair para o outro caminho, e em pouco tempo estava fazendo sucesso, a dupla com o Wilson Moreira, compositor da Mocidade Independente, tudo na sua região. É terra boa. Pô. Mas aí fizemos em 1976, nós fizemos 2 sucessos assim, muito grandes. Um samba com a Alcione, chamado Gostoso Veneno, que é um samba que se tornou internacional, com gravações fora do país, e até hoje é uma música conhecida, e o famoso Senhora Liberdade, que chegou até a ser meio tido como o hino das diretas já, né? Isso. Então, a gente teve a oportunidade de se afirmar profissionalmente a partir daí. O sucesso te surpreendeu? E você soube lidar com ele? No início, dá um susto, né? No início dá um susto. E o que está acontecendo agora, nesse exato momento, também é interessante, porque eu lancei agora, recentemente, um livro com uma boa parte do meu repertório gravado, as letras que eu escrevi, todas elas contextualizadas, explicadas
até com glossário explicando, que eu muitas vezes uso palavras que não são de utilização muito popular, né? Até línguas estrangeiras, línguas africanas, etc. Tal. Então tem um glossário que explica essas letras. Esse livro está tendo uma repercussão muito grande. Por isso, o crítico Tarek Souza, que escreveu a apresentação, que é um crítico musical muito importante, muito respeitado, ele me inclui nesse livro como um dos maiores compositores brasileiros de todos os tempos. Eu, quando li isso, será que é verdade mesmo? Mas o Tarek é insuspeito. Então, essas coisas começam a ser gratificantes. Só que a gratificação, não digo que esteja vindo tarde, mas se eu tivesse outra origem, tivesse outra caminhada, tivesse outra etnicidade, talvez esse sucesso tivesse vindo mais tarde. É uma boa observação. Você vai ser enredo de escola de samba, é isso? Sim, uma escola de samba do grupo de acesso, isso, chamada Renascer de Jacarepaguá. Renascer de Jacarepaguá. A escola me propôs isso, eu achei interessante. Uma escola pobre, pequena, mas muito bem organizada, e está no caminho de ultrapassar, chegar ao grupo principal. Aí eu forneci os dados que precisavam, e eles, uma bibliografia, os organizadores foram atrás dessas informações e criaram uma sinopse muito interessante, uma abordagem da minha vida de uma maneira que eu ainda não tinha visto, né? Abordagem a partir das minhas origens, meu nascimento, mas muito em cima também da minha criação musical. Provavelmente o samba enredo vai ser com trechos de letras compostas por mim, e muito bem acolhida. Eu estou muito feliz com essa. O samba parece que é o Afro Brasil Reluzente de Ney Lopes. Esse? Sim. Esse, bonito porque nome. sim, Esse, bonito porque nome. eu publiquei há alguns anos, 3 anos, eu acho, 4 atrás, um livro focalizando 100 personalidades negras do século XX. Alguns nascidos no século XIX e tal, mas os que viveram no século XX. Importante, 100 brasileiros são metade femininos e metade masculinos, mais ou menos. Então, esse livro chama-se Afro-Brasil Reluzente. E a escola de samba achou bonito, achou significativo, e criou o enredo o Afro-Brasil Reluzente de Ney Lopes. São mais de 300 canções, é uma obra e tanto, né? Eu no todo, assim, registradas, né? Tem algumas não são gravadas, mas são registradas, estão cadastradas no ECAD. Eu tenho umas 700. As redes sociais e essas plataformas são espaços interessantes para culturalmente se atuar, e com a utilização política delas. Como é que você está vendo isso aí? O lado negativo, né? Essa facilidade de expandir notícias falsas. E está sendo muito bem explorado isso. Acho que ainda ainda não há uma estrutura consolidada para evitar esse mal, né? Mas é o que a gente está acostumado sempre, né? Todo benefício, inclusive do ponto de vista tecnológico, tem sempre uma contrapartida que é desagradável, né? O que está acontecendo. Bom, uma última pergunta mesmo, né? O Brasil está num momento bem delicado de escolhas de caminhos, né? Dentro disso há as várias bandeiras, as várias demandas. Tem a demanda específica sobre a qual nós já falamos, sobre a questão da inserção dos negros e negras na vida social, na estrutura, né, para justamente desestruturar o racismo que a gente verifica.
Qual é o seu sentimento em relação a esse todo? Ao Brasil, ao movimento específico, né, e o futuro? É de otimismo? Ou como você está sentindo isso? É um momento de a gente refletir e procurar se encaminhar pelos bons caminhos. E o bom caminho, para mim, até pela minha formação, é a Constituição. Né? A gente tem um instrumento, essa Constituição de 98, ela é 88 ou 98? 88. Ela é quase que perfeita, né? E a obediência, principalmente as chamadas cláusulas pétreas, né? Aquelas que são imutáveis mesmo, eu acho que é uma Constituição muito bem feita, muito bem escrita, muito bem, com um excelente resultado até então, não é? Então, acho que hoje o que a gente tem que fazer é procurar um caminho de seguir a Constituição. E tudo que a gente precisa está na Constituição. Certeza absoluta disso. O capítulo dedicado à cultura é perfeito, dedicado à proteção às manifestações culturais dos povos de origem e dos que vieram aqui para trabalhar. Está tudo lá, está tudo garantido lá, é só seguir por ali. E os direitos humanos estão garantidos também lá no artigo 5, por aí assim. Nós, autores, nós trabalhamos com criação, estamos muito bem protegidos pela Constituição. No entanto, o direito autoral é o direito da pessoa humana, né? O direito autoral está incluído dentro dos direitos da pessoa humana. E muita gente querendo tirar proveito disso, grandes empresas, grandes instituições que se recusam, historicamente se recusam a entender o direito autoral como um direito da pessoa humana. Então a gente tem que caminhar no sentido de consolidar essas disposições constitucionais. Olha, Ney Lopes, muitíssimo obrigado. Obrigado pela sua generosidade. A Ordem dos Advogados do Brasil, do Rio de Janeiro, seccional do Rio de Janeiro, agradece muito a sua colaboração para esse nosso projeto, as suas palavras inspiradoras, e só tenho a agradecer. Eu, a equipe toda, tá? Continue fazendo essa sua cultura, porque nós precisamos dela. Obrigado. Aqui um brinde. Eu agradeço muito também pela oportunidade. Um abraço grande. Abraço grande. Prazer. Abre as asas sobre mim,